Om Arunachala Ramana, saudações, amada Sangha. Nós estamos retomando gravações de vídeo aqui dentro do nosso espaço Shri Ramana Mandir. O que aconteceu é que no passado a gente começou a esboçar esse tipo de comunicação e contato, mas a gente estava, infelizmente, tecnicamente descamisados. Mas a partir do dana, das doações espontâneas que vem vindo, tanto dentro das imersões, né, quando então a gente estuda algum tema específico, alguma obra clássica e aprofundamos nelas, quanto o auxílio mensal dos amigos e amigas do Espaço Shri Ramana Mandir, que tem feito essa contribuição, nós temos conseguido aqui um melhor equipamento que vai promover realmente uma troca mais qualificada mesmo, né, para esse campo específico do áudio e do vídeo. A gente sente que a partir do vídeo a gente consegue gerar um pouco mais de empatia e intimidade para fazer investigações muito precisas a respeito do Atma Vichara e dos ensinamentos de Shri Ramana Maharishi. Eu gostaria de compartilhar hoje um texto sobre darshan. A palavra darshan, lá na sua raiz verbal, significa ver, vem de darsh. Então, respondendo a uma pergunta que um visitante no Shri Ramana Ashram fez para Bhagwan sobre o darshan, Bhagwan disse: ter darshan, o que significa estar na presença de um sábio ou de uma divindade, certamente trará o bem para você. Milhares de pessoas passam por Tiruvannamalai em trens todos os dias, mas apenas algumas pousam aqui. E menos ainda visitam o ashram. Sobre o darshan e a associação com o sábio, as escrituras dizem que é um vaso que permite que você cruze o vasto oceano de nascimento e morte, ou seja, o samsara. Que maior benefício você desejaria? Essa é uma fé ancestral na Índia. Entrar em contato, estar na presença, ter o contato visual com a divindade na forma do murti, ou seja, do ícone sagrado, seja na forma da pintura, de uma escultura. Então, ir até um templo e estar diante de Upitan, né, o lugar de assentamento do murti, olhar para a divindade, simplesmente olhando, nós recebemos as benesses, as bênçãos espirituais da divindade, do murti. Então, todos os dias, pujas são feitos diante e junto do murti para evocar, para trazer as bênçãos da divindade e a partir do olhar diante dela recebermos as benesses. Esta noção que é dada a respeito dos murtis ou das imagens sagradas e consagradas nos templos, ela também se estende aos gyanis, aos sábios realizados. Ver um guru realizado ou um ser liberado, a simples presença dele e olhar para ele já produz benesses e bênçãos. Mas, apesar de que Shri Ramana esteja efetivamente confirmando este campo de conhecimento empírico na espiritualidade hindu, ele vai um pouco além. Vamos ver aqui, ó. A palavra darshan não significa apenas estar na presença, seja de um sábio ou divindade, mas também é a palavra sânscrita equivalente mais próxima para filosofia. Da raiz sânscrita darshan significa ver, que implica não apenas visão, mas inclui também o insight, a intuição, a visão da verdade. Mas também o instrumento de visão, como um ponto de vista, cosmovisão, doutrina, sistema filosófico. Então, por exemplo, quando a gente estuda os ensinamentos de Siddhartha Gautama, ali temos um Dharma de Buda, ou seja, um Darshan, o ponto de vista, a visão que Buda teve sobre o Dharma. Ok? Então, as diferentes escolas filosóficas, elas recebem este título, Darshan, é um ponto de vista. Em uma palavra, Darshan implica visão, e em todas as suas inúmeras conotações. E o termo, como muitos termos sânscritos, é multissignificante, multivalente,
tem múltiplos significados relacionados. Então, por exemplo, ter o darshan de uma determinada pessoa pode significar travar contato com o conhecimento que ela agregou através da sua prática espiritual e estudo. Mas darshan também vai significar olhar para a divindade no templo, estar diante de um sábio realizado, também vai significar, enfim, diferentes contextos. A palavra darshan vai ter diferentes significados. Isso é muito comum com os termos sânscritos, ok? Então, citando o Srimad Bhagavatam, Shri Ramana disse: o calor será removido pela lua fria, a pobreza pela árvore celestial que realiza os desejos, e o papan, ou seja, o pecado, pelo Ganges. Mas saiba que todos os três serão removidos meramente por ter o darshana de sábios incomparáveis. Ok? Então vamos lá, né? O calor, a pobreza e o pecado, né? Todos os três serão removidos simplesmente com o darshan do sábio. Isso está em Uladunarpadu Anubandhan, no versículo 4. Mas então Ramana continua a elucidar a questão que o darshan realmente implica em algo a mais do que isso. Vamos lá. A percepção direta é uma experiência sempre presente. O próprio Deus é conhecido como percebido diretamente. Não significa que ele apareça diante do devoto com 4 braços, etc., né? De acordo com a iconografia espiritual indiana. A menos que a realização seja eterna, não pode servir a nenhum propósito útil. A aparição, uma divindade com 4 mãos, pode ser a realização eterna? É fenomênico, é ilusório. Deve haver um vidente. O vidente sozinho é real e eterno. Deixe Deus aparecer como a luz de 1 milhão de sóis. Isso é pratyaksha. Muito bem, né? Então, pratyaksha. Bhagavan usa um termo aqui, vamos entender, né? O pratyaksha é um dos 3 principais meios de conhecimento. Significa aquele que está presente diante dos olhos de forma absolutamente clara e evidente. Então, tudo aquilo que é evidente e claro é chamado pratyaksha. É dito que o Atman é pratyaksha. Volto à leitura. Para vê-lo, os olhos, a mente, etc., são necessários. Isso é conhecimento indireto, enquanto o vidente é a experiência direta. O vidente sozinho é pratyaksha. Todas as outras percepções são apenas conhecimentos secundários. Veja bem, Bhagavan está dizendo que mesmo se alguém, sei lá, durante a sua meditação tiver uma experiência epifânica e encontrar Vishnu com seus 4 braços e segurando concha, a massa, o disco, né, toda a indumentária como nos é apresentado Vishnu dentro da iconografia, essa visão ela não deve ser tomada como real, no sentido de que para ser real não pode ser impermanente. Se eu tenho uma visão da divindade, qualquer que seja a divindade, mas aquela visão não permanece, ora, é um fenômeno a mais que surge, permanece durante um tempo e se dissipa espontaneamente. O que Bhagavan está dizendo é que essa visão ela não pode ser chamada de pratyaksha. Por quê? Porque ela é impermanente. No entanto, aquele que teve a visão, antes da visão acontecer estava presente, durante a visão estava presente e depois que a visão se foi, continuou ali, estando presente. Você é pratyaksha, porque você, independente do que esteja acontecendo aqui no mundo tridimensional ou dentro do seu universo psíquico, você continua sempre presente. Você é o eu imutável. Então, Shri Ramana vai dizer no Talk 500, Gnana Chakshu. Chakshu Gnana pode ser traduzido como o olho da sabedoria ou a visão da sabedoria. Gnana Chakshu não significa que seja um órgão de percepção como os outros órgãos dos sentidos. Enquanto houver um sujeito e também um objeto, é apenas um conhecimento relativo. Gnana está além do conhecimento relativo, é absoluto. O Self, ou o Atman,
é a fonte do sujeito e do objeto. Agora que prevalece a ignorância, o assunto é considerado a fonte. O sujeito é o conhecedor e forma uma das tríades cujos componentes não podem existir independentes uns dos outros. A pequena nota aqui. Veja, todas as experiências elas são dotadas de uma tríade, que é o conhecedor, o objeto conhecido e o conhecimento. E estes três não podem existir independente. Não dá para poder existir o objeto conhecido sem aquele que conhece. E não dá para ter o conhecimento sem o objeto conhecido e o conhecedor. Pois muito bem. Portanto, volta a Bhagwan. Portanto, o sujeito ou o conhecedor não pode ser a realidade última. A realidade está além do sujeito e do objeto. Quando realizado, não haverá espaços para dúvida. Ora, aqui talvez isso possa soar um pouco abstrata essa fala, mas assim, dentro do Nirvikalpa Samadhi, que é de fato um elemento primordial para a realização, no Nirvikalpa, por que nós vamos... Aliás, eu vou até voltar um pouquinho. Por que ele é um elemento primordial? Ele é um elemento primordial porque justamente ele transcende a tríade. Conhecedor, objeto conhecido e conhecimento são completamente neutralizados em Nirvikalpa. O sujeito, não apenas o objeto e o conhecimento desse objeto, mas inclusive o sujeito são dissipados. Então ali só resta o absoluto. Não há dúvida. Aliás, não pode existir dúvida porque não vai ter nem mesmo o sujeito que cria as dúvidas, que compõe, que elabora as dúvidas. Eles são completamente neutralizados. Então Bhagwan cita aqui um texto em sânscrito. Meu sânscrito não é dos melhores, ok? Vamos tentar aqui. Bridhyate hridaya grantihi chidyante sarvasamsaya. O nó do coração está quebrado ou destruído. Dúvidas são colocadas em repouso. Isso se chama pratyaksha, e não o que você está pensando. A vidyanasa é a única autorrealização. Bom, então aqui a gente está vendo que Bhagwan está falando até mais do que Nirvikalpa. Ele falou do Nirvikalpa, mas ele também está falando de moksha, da realização. Na verdade, a palavra Nirvikalpa e moksha não deveriam ser consideradas palavras diversas, ou pelo menos não no sentido mais profundo do conhecimento. Em Gnana, o que nós chamamos de moksha é a mesma coisa que nirvana, é a mesma coisa que nirvikalpa, é a mesma coisa que sahaja, é a mesma coisa que liberação, é a mesma coisa que atmanishta e por aí vai. Então, o que acontece? Aquilo que é chamado aqui de avidyanasa é a mesma coisa que a autorrealização. Por quê? A vidya a gente já sabe que é ignorância e nasa é destruição. Então, a destruição da ignorância é autorrealização. A autorrealização é apenas opacharika. Autorrealização é apenas um eufemismo para a eliminação da ignorância. Ou seja, autorrealização não é algo novo, não é algo que a gente de fato conquista. O que acontece em autorrealização é que a gente destrói a ignorância. Vamos usar um exemplo clássico. Se eu confundo uma corda com uma cobra, colocando luz, uma lamparina, uma lanterna próximo, uma vez que seja averiguada que na verdade não existia uma cobra, e sim uma corda, ninguém mais tem medo de levar uma picada de uma cobra porque viu-se que é uma corda. Da mesma forma, a ignorância nos faz sentirmos-nos separados, divididos, independentes. No entanto, uma vez que nós temos uma percepção, uma evidenciação definitiva de que só há o todo absoluto Brahman, obviamente não tem mais como acreditar que possa existir qualquer outra coisa diferente do absoluto Brahman. Isso está em Talk 500. Continua agora aqui mais uma citação do Ulladu Narpadu Anubandan, versículo 21. Quando as escrituras falam de ver o Atman e ver Deus, qual é a verdade que eles querem dizer? Como ver o Atman? Como o Atman é um sem um segundo, é impossível vê-lo. Como ver a Deus? Vê-lo é ser consumido por ele. Mais uma vez, recordando,
Nada é um objeto da consciência. O Atman não pode ser considerado um objeto da consciência, nem Ishvara ou Deus. Não tem como, porque se eles forem objetos da consciência, então eles não são o ser real, ok? Então não tem como ver o Atman, não tem como ver Deus, não tem como fazê-los objetos da percepção. Assim vemos que o significado profundo e essencial do Darshan indica é uma experiência direta e imediata do ser, para ser consumido pelo ser. O Sr. Ramana disse que o valor do darshan de um sábio, divindade ou objeto sagrado tem seu próprio efeito meritório, mas que o darshan real, a palavra final ou sentido absoluto de darshan, é experimentar o ser direta e imediatamente. Se uma mera visão física ou proximidade de um sábio, divindade ou objeto sagrado fosse suficiente, então todos os animais, insetos, árvores e indivíduos, etc., em sua presença física imediata, teriam sido Jivamuktas. E a gente sabe que não é bem esse o caso. Ter visão física ou visão é uma coisa. Ser o vidente é outra completamente diferente. Ok? Caminho da Montanha, abril de 2018, quando foi publicado. Então vamos lá, novamente, né? Ter a visão física ou uma experiência visionária é uma coisa. É claro que existem méritos aí. Ninguém vai negar. Se você fizer uma viagem para Arunachala, você vai ter mérito de ter tido uma experiência visionária, de ver Arunachala. A experiência visionária, eu já estava errando os termos aqui, diz mais respeito às experiências que a gente tem dentro de nossa investigação íntima, interna, né? Então, são todas as experiências que a gente pode ter, por exemplo, dentro da meditação. Estas coisas carregam em si esta experiência de ter o darshan de uma montanha sagrada como Arunachala, de um sábio realizado, ou do Murti, com absoluta certeza, isto traz benefícios. Mas, se a gente quer encontrar o benefício absoluto, este só pode ser encontrado na experiência direta ou evidenciação direta, quando então fica evidente que só há o absoluto Brahman e nada além do absoluto Brahman. Até aqui nossa reflexão. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.